A paz do Senhor, meus amados professores da classe Maravilhas de Sião. Eu sou o pastor Marcos Ride, da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Nosso pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia e pastora Aline Malafaia. E o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o pastor Gesiel Cruz. Estamos aqui hoje para darmos continuidade à revista do quarto trimestre de 2024, comentada pelo bispo Samuel Ferreira, com o tema Os 10 Mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais, imutáveis para uma vida abençoada. Nós vamos partir para a nossa revista, que nós iremos falar sobre a lição número 10, que será passada para os nossos alunos no dia 8 de dezembro de 2024. E já na nossa revista, o tema da nossa revista diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Nosso texto áureo nos diz assim: não dirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Êxodo 23:1. Verdade aplicada. Por sermos discípulos de Cristo, somos chamados e capacitados para andar, amar e viver na verdade. Os objetivos da lição são 3. Citar o prejuízo de falar da vida das pessoas. Expor a verdade como maior requisito da vida cristã. E mostrar a relevância do 9º mandamento. Esboço da lição. Vamos ver a introdução. Vamos ver no tópico 1, a proteção da honra. No tópico 2, amando a verdade. No tópico 3, conselhos práticos. E teremos também a conclusão. A introdução que o comentarista colocou aqui está na revista, nós vamos ler também agora. O 9º mandamento se estende além do falso testemunho acerca de alguém. Ele ressalta o cuidado que devemos ter com o que ouvimos e também com o que iremos dizer. Esse mandamento bíblico, não dirás falso testemunho, que aparece em Êxodo 20:16, ele destaca a importância de não falarmos mentira e nem prejudicar a reputação ou a justiça de outra pessoa. O falso testemunho é um crime previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 342, e na Constituição Federal Brasileira, no artigo 5, inciso 10. Este crime é cometido quando uma pessoa intimada como testemunha mente em juízo, inquéritos policiais, processos administrativos ou em um processo arbitral. Para ser considerado delito, é necessário que a pessoa altere intencionalmente a verdade. Apesar de alguns não achar relevante esta lei, a falta de proteção legal contra ofensas à honra pode ter consequências graves para a convivência social. Em um ambiente onde a difamação, calúnia e injúrias são comuns, a confiança entre indivíduos pode deteriorar, levando a um clima de hostilidade e tensão. A impunidade em relação a essas ofensas pode incentivar comportamentos agressivos e desrespeitosos, fazendo com que as pessoas se sintam livres para atacar a reputação alheia sem receio de consequências. Em alguns casos, as consequências são desastrosas. Em relação à honra, ela pode ser subjetiva ou objetiva. A subjetiva significa algo relativo à percepção que a pessoa tem sobre si mesma, ou seja, a autoestima. Já a objetiva é um conceito que a pessoa tem perante a sociedade, ou seja, a sua reputação. A
A violação da honra pode afetar a reputação da pessoa, tanto na sociedade quanto no seu íntimo. Então nós vamos entrar agora no tópico de número 1, que fala sobre a proteção e honra. Vamos destacar a importância da verdade, tanto em relação a Deus, quanto em relação às nossas próprias vidas. A forma como nos comunicamos e as palavras como escolhemos podem refletir nossos valores e crença. Na verdade, muitas tradições religiosas e filosóficas enfatizam a sinceridade e a verdade como virtudes essenciais. Além disso, a responsabilidade em relação ao que falamos é fundamental. As palavras têm poder, elas podem edificar e podem também destruir, confortar ou machucar. Ser consciente do que dizemos é como dizemos, é uma maneira de viver de maneira mais autêntica e alinhada com os princípios de honestidade e integridade. Nós devemos colocar em prática de refletir antes de falar, buscar a verdade em nossos diálogos e ser sincero em nossas interações. É um caminho que não só nos aproxima de uma vida mais plena, mas também pode inspirar aqueles ao nosso redor a valorizarem e buscarem a verdade em suas próprias vidas. Esse compromisso com a verdade é, sem dúvida, um aspecto fundamental de uma vida significativa e espiritual. Subtópico 1.1: o sistema de justiça do mundo antigo. Uma característica comum dos sistemas jurídicos da antiguidade, em muitas civilizações antigas, como na Grécia ou em Roma, o conceito de presunção de inocência, amplamente reconhecido e protegido hoje, não existia. Os acusados eram frequentemente vistos como culpados desde o início. E o ônus da prova recaía sobre o indivíduo que se defendia e não sobre quem o acusava. As normas e procedimentos legais eram muitas vezes rudimentares, o que dificultava a apresentação de defesas eficazes. A falta de um sistema claro de evidência permitia que julgamentos se baseassem em testemunhos, acusações pessoais ou mesmo motivação política, tornando o processo judicial altamente vulnerável a abusos e injustiças. Esse cenário começou a mudar ao longo dos séculos, especialmente com o desenvolvimento do direito romano e posteriormente com a influência do cristianismo. Vimos como era a justiça no mundo antigo. Vamos ver como Deus estabeleceu um mandamento para proteger a vida humana. Em Números 35:30, nos diz assim: todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de testemunhas, será morto, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. No Antigo Testamento, a justiça de Deus é retratada como uma característica essencial da natureza. A lei de Deus dada ao povo de Israel através de Moisés estabelece princípios morais e éticos que são fundamentais para a sociedade. Estas leis refletem a justiça de Deus e instruem o povo a agir de acordo com seus padrões elevados. No 9º mandamento, que proíbe o falso testemunho, há uma importante instrução moral que visa proteger a vida e a honra das pessoas, especialmente em Número 35:30, que já mencionamos. Vemos a ênfase na necessidade de testemunhas verdadeiras e a seriedade das acusações. A ideia é que o acusador deve atirar a primeira pedra, conforme Deuteronômio 17:7, ressalta a responsabilidade que aquele que faz uma acusação deve ter, uma vez que suas alegações podem ter consequências sérias na vida de alguém. Além disso, a necessidade de punir o acusador, caso se prove que a alegação é falsa,
conforme Deuteronômio 19, 18 e 19, é um forte incentivo à honestidade e à integridade. Isso mostra que Deus valoriza a verdade e deseja proteger os inocentes, evitando que pessoas sejam injustamente condenadas. Esses princípios ainda são relevantes, pois refletem a importância da justiça e da verdade nas interações humanas. A proteção da vida e da dignidade das pessoas permanece um valor central em muitas sociedades e tradições éticas. Subtópico 1.2: o cuidado com as palavras. O princípio subjacente ao mandamento sobre a proibição da falsidade pode ser entendido como um chamado de sinceridade e a integridade em todas as interações humanas. Em Oséias 4, de 1 e 2, encontramos uma crítica à desonestidade, à falta de fidelidade e à injustiça que permeia o povo. Este texto destaca a importância de um relacionamento verdadeiro e autêntico, não apenas entre pessoas, mas também na relação com Deus. A falsidade, seja em palavras ou ações, quebra a confiança e a justiça, elementos essenciais para uma sociedade saudável e equilibrada. Portanto, esse mandamento não só condena a mentira, mas também exorta os indivíduos a viverem de forma honesta e transparente, promovendo a verdade em suas vidas e em suas comunidades. Esse princípio ressoará ao longo da Bíblia, enfatizando a qualidade do caráter que deve refletir a natureza de Deus, que é a própria verdade. No livro de Tiago, especificamente no capítulo 3, é enfatizado como a língua pode ser uma ferramenta poderosa, capaz de edificar ou destruir. Tiago compara a língua a um pequeno leme que controla um grande navio, destacando que, embora seja uma parte pequena do corpo, pode causar grandes consequências. As palavras que falamos podem influenciar nossas vidas e a vida daqueles que nos ouvem, podendo trazer um encorajamento, amor e sabedoria. Ou, por outro lado, gerar feridas, maledicências e discórdia. Esta passagem é um convite à reflexão sobre como usamos nossa linguagem e a importância de buscarmos um discurso que promova o bem. A nossa língua reflete a pessoa. A fala e as ações de uma pessoa frequentemente revelam o que está em seu coração. Em Mateus, por exemplo, Jesus diz: a boca fala o que está cheio o coração. Isso implica que nossas palavras e comportamentos são um reflexo do que realmente acreditamos e sentimos. Quando seguimos a Jesus, somos chamados a transformar a nossa vida de dentro para fora. A verdadeira fé se manifesta em amor, compaixão e integridade. Se a língua revela palavras destrutivas, é um sinal de que algo precisa ser tratado interiormente. A transformação que vem de uma relação verdadeira com Cristo deve nos encorajar a falar e agir de maneira que glorifique a Deus e edifique aqueles ao nosso redor. Portanto, é essencial que busquemos continuamente uma vida que reflita os ensinamentos de Jesus e que alinhe os nossos pensamentos internos e externos, promovendo uma expressão autêntica da nossa fé, através de nossas ações e palavras. Tome cuidado com suas palavras. Em Tiago 3,2 nos diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra,
o tal varão é perfeito e poderoso, para também refrear todo o corpo. As palavras têm um poder imenso e muitas vezes podem causar machucados profundos. Mesmo que não tenhamos a intenção, controlar a língua exige prática e autoconsciência. Ao escolher com cuidado o que dizemos, não apenas evitamos ferir os outros, mas também cultivamos relacionamentos mais saudáveis e respeitosos. Essa habilidade de pensar antes de falar é uma forma de respeito, tanto para conosco quanto para os que nos cercam. Além disso, é um sinal de maturidade emocional e inteligência social. O esforço para dominar a linguagem é, sem dúvida, um caminho para o crescimento pessoal e para a construção de um ambiente mais harmônico. A tentação para pecar com as palavras é grande. Em Tiago 3,6 nos diz: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A língua pode ser uma ferramenta tanto de construção quanto de destruição. As palavras têm a capacidade de ferir, de enganar e fomentar conflitos, mas também podem consolar, encorajar e unir. A prudência ao falar é fundamental e é sábio considerar o impacto que nossas palavras podem ter antes de pronunciá-las. Reservar um momento para orar ou refletir antes de falar pode nos ajudar a encontrar o equilíbrio e a sabedoria necessária para nos comunicarmos de maneira construtiva. É sempre bom lembrar que o silêncio ponderado muitas vezes pode ser a melhor resposta. Uma língua consistente. Em Tiago 3, 9 e 10 nos diz: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Nós trouxemos aqui nesse versículo um ponto muito importante sobre a maneira como nós comunicarmos e a necessidade de refletirmos sobre nossas próprias atitudes. Muitas vezes nós deixamos levar por julgamento as críticas, sem considerar que cada pessoa tem sua própria história e dignidade. Tratar os outros com respeito e amor é fundamental, não apenas por uma questão de empatia, mas também por refletirmos a imagem de Deus em nossas ações. Afinal, todos nós temos nossas falhas, e reconhecer isso pode nos tornar mais compassivos e pacientes. O cristão deve ser um defensor da verdade, evitando compartilhar boatos, especialmente em tempos de desinformação nas redes sociais. Deve também evitar aliança com os ímpios, não compactuar com corrupção ou esquemas que favorecem o mal. Que favorece o mau exemplo do testemunho. A vida cristã deve ser marcada por transparência e lealdade e também de verdade. Findando esse tópico, subtópico 1.2, já vou deixar a primeira chave para vocês, alunos da EBD. A primeira palavra-chave é honra. E vamos para o subtópico 1.3. O cuidado com o que se ouve. Em Provérbios 11, versículo 13, nos fala assim: o que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Em Provérbios 13:3 também nos fala assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. A reflexão sobre a fofoca e suas consequências
é realmente profunda. A fofoca não apenas prejudica a reputação de quem é alvo, mas também contamina aqueles que falam e ouvem. O ditado rabínico e as palavras de Thomas Watson ressaltam a gravidade deste pecado, mostrando que ele afeta todos os envolvidos. É importante estarmos conscientes de como as palavras podem ter um impacto significativo. E por isso devemos cuidar do que dizemos e do que escolhemos ouvir. A sabedoria está em evitar a tentação de participar desse ciclo vicioso e em promover um ambiente de respeito e compreensão. Cuidar dos nossos ouvidos e da nossa língua é um passo essencial para cultivar relacionamentos saudáveis e edificantes. O próprio Jesus nos adverte para termos cuidado sobre o que ouvimos, para não sermos contaminados por falácias, isto é, por palavras enganosas que desvirtuam a palavra de Deus, como está registrado lá em Mateus 16, de 5 a 12. Há quem diga que o ser humano é o que pensa, mas certamente, se o ser humano não é o que pensa, ele age do que pensa e pensa do que ouve. É curioso, mas agimos muito mais pelo que ouvimos do que pelo que vemos ou constatamos. Talvez porque ver exige a sincronização. A pessoa teria que estar de alguma forma no local, no momento do ocorrido, e constatar demande muito trabalho. A história humana dá conta de que, para o ser humano desenvolver crença, basta ouvir, o que coloca um peso de responsabilidade incomensurável sobre quem fala. A fé vem pelo ouvir, disse Paulo. A fé verdadeira vem de ouvir a palavra de Deus. O cuidado com o que se ouve é fundamental, pois as informações que recebemos podem influenciar nossas opiniões, emoções e decisões. É importante filtrar as fontes de informação, buscando sempre aquelas que são confiáveis e embasadas. Além disso, ouvir com atenção e empatia pode nos ajudar a entender melhor as perspectivas dos outros e construir diálogos mais construtivos. Em um mundo repleto de informações, cultivar um centro crítico é estar aberto a diferentes pontos de vista. É essencial para um aprendizado contínuo e para um desenvolvimento pessoal. Todo ensino nascido da Bíblia que não reconheça o Cristo, que é o sacrifício que nos traz a salvação, é o esvaziamento e a adoção de que nos estabelece o padrão para viver. E não aponte o Cristo como centro da fé, se tornou informação que corrompe. Então, nesse tópico de número 1, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que precisamos ter o cuidado com tudo aquilo que a nossa boca profere. Então, nós já vamos agora para o tópico de número 2, que fala que é amando a verdade. A percepção da verdade nos dias de hoje, em um mundo que as opiniões e valores podem variar tanto, é fundamental que, como cristão, busquemos a verdade que está enraizada em nossos princípios e na nossa fé. A verdade deve guiar nossas ações e palavras, refletindo o caráter de Cristo em nós. Isso não apenas nos ajuda a manter nossa integridade, mas também a sermos luz e exemplo para os outros. Em meio às incertezas, é um desafio, mas é também uma oportunidade de viver de maneira autêntica e significativa. A busca pela verdade é fundamental em muitas áreas da vida, incluindo a comunicação e a compreensão do mundo ao nosso redor. Amar a verdade de Deus jamais o conduzirá ao desapontamento, porque é impossível que Deus minta. Em Hebreus 6,18.
Tal amor à verdade também traz grande paz mental e contentamento. Filipenses 4:7. A palavra de Deus se torna um guia seguro nestes tempos difíceis, quando tantos perderam seu amor pelo que é correto. Mateus 24:12. Estas e outras bênçãos fazem com que valha a pena gastar o tempo necessário no estudo bíblico para se aprender a verdade que é digna do seu forte amor. Efésios 5:16. Subtópico 2.1. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Jesus aponta o diabo como pai da mentira. Essa afirmação estabelece uma conexão fundamental entre a natureza da mentira e a figura do maligno, revelando o caráter especialmente destrutivo e enganoso da mentira. O diabo é o pai da mentira, e que todos que estão cegos pela mentira são seus filhos. Isso significa que a mentira é muito perigosa, porque é obra do diabo. Jesus veio para nos libertar através da verdade. Em João 8:44 nos diz: Jesus explicou um pouco sobre o caráter do diabo. Ele é homicida. Seu próprio propósito é nos destruir. Ele rejeitou a verdade ao se rebelar contra Deus. A mentira é sua língua materna. Ele mente a todo o tempo. É o pai da mentira. A mentira é a sua grande obra. O diabo é especialista na mentira. Foi através da mentira que ele enganou Adão e Eva, que duvidaram da verdade e cometeram o pecado. Esse primeiro exemplo mostra como a mentira pode ser destrutiva. A mentira nos afasta de Deus. Quando se rebelou contra Deus, o diabo se afastou de tudo que é bom, incluindo a verdade. O diabo é mentiroso, original. Ele usa a mentira para cegar e destruir. 2 Coríntios 4:4. Jesus fez uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus reconhecem e aceitam para ser a palavra de Jesus. Eles são libertados do poder do pecado pela verdade de Jesus. Seu coração está cheio de amor por Jesus. Lá em João 8:31-32. Os filhos do diabo são diferentes. Eles podem até achar que são filhos de Deus, mas eles rejeitam a verdade de Jesus. Estão tão presos na mentira do diabo que não conseguem sequer reconhecer a verdade. Sua visão está distorcida. A verdade lhes parece mentira. Em João 8:43-45. É muito triste, porque somente Jesus pode nos libertar. Não existe outra forma de ser salvo do pecado e da condenação. João 14:6 nos fala sobre isso. O diabo usa a mentira para manter as pessoas debaixo do seu poder. Quem ainda não foi libertado por Jesus está debaixo da autoridade do diabo, como um filho debaixo de seu pai. Como vencer o pai da mentira? Com a verdade. Como foi tentado no deserto, Jesus usou as palavras da Bíblia, que são a verdade, para destruir as mentiras enganosas do diabo. A verdade é a arma mais poderosa contra o diabo. A verdade contém na Bíblia Sagrada. Ler a Bíblia e pensar na Bíblia é muito importante. Quanto mais cheios estamos da palavra de Deus, que é a verdade, menos espaço teremos para a mentira. Tiago 4:7. Quando declaramos a verdade de Deus, isso nos fortalece contra o pai da mentira. A verdade é muito mais poderosa que a mentira. Então já vou deixar para vocês aí a segunda palavra-chave para vocês darem a sua presença na escola bíblica dominical. Então anote aí, palavra-chave, segunda palavra-chave é verdade. E vamos para o nosso subtópico 2.2,
que fala: a verdade vem de Deus. A verdade é algo absoluto, é a realidade e não muda, nem depende de opinião de pessoas. A verdade continua sendo a verdade, mesmo quando ninguém acredita que é a verdade. A verdade é muito grande, ela engloba toda a realidade. De acordo com a Bíblia, a verdade está em Deus. Ele sabe todas as coisas, ele criou tudo o que existe. Deus não mente, tudo o que diz é verdadeiro. Salmos 119 e 160. Podemos encontrar a verdade na palavra de Deus. A Bíblia coloca a verdade como um valor central, refletindo o próprio caráter de Deus. A verdade, conforme mencionada nas Escrituras, não é apenas um conceito abstrato, mas uma característica fundamental do ser de Deus e da sua revelação através da palavra. As passagens como Salmo 146:6 e Jeremias 10:10. A verdade é apresentada como algo eterno e imutável, relacionado diretamente com a fidelidade e justiça de Deus. Como somos chamados para viver em verdade, é um reflexo de nossa conexão com Deus. A honestidade não é apenas uma escolha moral, mas uma expressão do nosso relacionamento com Ele, pois Ele é a fonte de toda a verdade. Esse princípio também é destacado em passagens como Levítico 19, 11 e 12, onde se instrui o povo a viver de maneira íntegra, sem engano, pois essa conduta reflete a santidade e o caráter de Deus. Quando vivemos em harmonia com a verdade de Deus, nossa vida e nossos relacionamentos se tornam mais alinhados com os princípios divinos, como a honestidade, o amor, a justiça. A verdade não se limita a palavras ou ações, mas se estende no nosso coração. E a nossa maneira de interagir com os outros, viver em verdade, significa refletir o caráter de Deus de forma consistente, sendo sinceros tanto com Ele quanto com as pessoas ao seu redor. Cada crente deve procurar conhecer cada vez mais a verdade de Deus. Para nos ajudar, nós temos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, que Ele inspirou certos homens a escrever. Nela podemos encontrar a verdade e descobrir como aplicá-las em nossas vidas para o bem. Lá em 2 Pedro 1, 20 e 21 e João 17 e 17. Também temos para nos ajudar o Espírito Santo. Cada pessoa que é salva tem o Espírito Santo morando dentro de si. Ele nos ajuda a entender a Bíblia e a viver na verdade. João 14, 16 e 17. Também para nos ajudar também, nós temos a igreja. Como igreja, crescemos todos juntos no conhecimento da verdade. O convívio com outros crentes nos ajuda a reconhecer melhor a verdade, rejeitando a mentira. Efésios 4, 14 ao 16. Em suma, a verdade não é apenas um valor ético, mas uma expressão viva de nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais a verdade, a honestidade e a integridade deve ser evidente em nossas vidas. Então nós vamos agora para o subtópico 2.3, que ele fala: Cristo, a verdade que liberta. É interessante como as pessoas brincam com a mentira, mas outros vivem literalmente a mentira. O propósito de Jesus Cristo é que seus filhos vivam a verdade. Cristo é sem dúvida a verdade que liberta. Ele não apenas ensina a verdade, mas ele próprio é a própria verdade encarnada. Como está escrito em João 14, 6. Jesus se identifica como o caminho, a verdade e a vida. Essa afirmação de Cristo é profunda, pois ele não se limita a dizer que possui a verdade, ou que ensina a verdade. Ele é a verdade em si mesmo.
Quando falamos de verdade que liberta, entendemos que a verdade de Cristo tem o poder de libertar as pessoas da escravidão do pecado, da mentira, da escuridão espiritual. Em João 8,32, Jesus declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Aqui ele está falando da verdade espiritual, que traz libertação. A mentira, o engano, a corrupção, que causam escravidão espiritual. E somente a verdade de Cristo pode romper essas correntes e nos trazer liberdade verdadeira. A liberdade que Cristo oferece não é apenas uma liberdade externa, mas uma libertação interna do medo, da culpa, da ansiedade e principalmente do pecado. Em João 8,36, ele acrescenta: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." A liberdade verdadeira é encontrada no relacionamento com Jesus, o Filho de Deus, que através da sua obra na cruz nos dá perdão, restauração e um novo caminho para viver. Além disso, a verdade que Cristo traz é libertadora, porque ela é transformadora. Ao aceitar a verdade de Cristo, somos convidados a abandonar a mentira do mundo, que muitas vezes nos prende a falsas percepções e padrões, e abraçar a realidade da vida em Cristo, que é cheia de paz, também cheia de esperança. E o propósito disso tudo é a liberdade que ele nos oferece. É uma liberdade que traz vida abundante, conforme está prometido lá em João 10,10. A verdade de Cristo também nos liberta da mentira e das distorções do mundo, que frequentemente nos dizem que devemos viver para si mesmo, para o poder ou para o prazer momentâneo. Mas Cristo nos chama para uma vida de serviço, amor e justiça. E ao seguir sua verdade, encontraremos a verdadeira paz e satisfação, que nada neste mundo pode oferecer. Em resumo, Cristo é a verdade que liberta, porque ele é a revelação completa e definitiva de Deus ao ser humano. Ele nos liberta da escravidão do pecado, da ilusão, da autossuficiência e nos dá a verdadeira liberdade de viver conforme a vontade de Deus, com um propósito eterno e uma paz que excede todo o entendimento. A liberdade que ele oferece, tanto interior quanto exterior, é uma libertação de tudo que nos aprisiona e é um convite a viver na plenitude de sua verdade. Entretanto, o conhecimento da verdade nos liberta de toda a mentira das trevas. Podemos sim viver como vencedores por meio daquele que nos amou e se nos deu por nós, Jesus. Procure pautar a sua vida pela verdade. Quanto mais você rende a Jesus, mais a verdade é real na sua história. Então, nesse tópico de número 2, nós aprendemos o quê? Que a verdade une a questão do caráter e deve sempre fazer do nosso agir e falar. Tópico de número 3. Nós vamos agora para o tópico de número 3, falar sobre conselhos práticos. O 9º mandamento, que diz: "Não darás falso testemunho contra o teu próximo", em Êxodo 20:16, tem como objetivo principal proteger a honra e a dignidade humana. A mentira e a falsidade não só desonram as pessoas, mas também são opostas ao caráter de Deus, que é a fonte de toda a verdade. Este mandamento, portanto, não se limita a evitar falsidade em tribunais ou acusações formais, mas abrange todos os aspectos da vida em que a integridade e a honra do próximo podem ser prejudicadas pela mentira. No contexto do 9º mandamento, o propósito de Deus é erradicar
e acabar com a mentira, com a calúnia e a falsidade do meio do povo, e promover bem-estar social, a fraternidade entre os seres humanos. A mentira pode destruir vidas, ferir reputações, criar mal-entendidos e causar danos irreparáveis. Aos relacionamentos, quando mentimos, não só prejudicamos a confiança que as pessoas depositam em nós, mas também podemos prejudicar gravemente a vida e a paz do outro. Isso é algo que Deus reprova intensamente. A Bíblia nos ensina que cada ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, em Gênesis 1, 26 e 27. E, portanto, cada pessoa merece respeito e honra. O falso testemunho e as mentiras distorcem essa honra e criam um ambiente de desconfiança, inimizade e justiça. Através deste mandamento, Deus nos chama não apenas a evitar mentir, mas a cultivar a verdade e o amor em nossos relacionamentos, a falar com honestidade e a buscar o bem do próximo. Efésios 4:25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. A verdade deve ser o alicerce de nossas palavras e ações, pois ela edifica enquanto a mentira destrói. Viver de acordo com o 9º mandamento vai além simplesmente de evitar mentir. Envolve um compromisso com a verdade em todas as áreas da nossa vida, buscando sempre promover o bem-estar do outro. A verdade não deve ser usada como uma arma para ferir, mas como um meio de edificação, reconciliação e justiça. Jesus, o próprio caminho, a verdade e a vida, João 14:6, é o modelo perfeito de como devemos viver em verdade e tratar o próximo com respeito, dignidade e amor. Subtópico 3.1: preservando uma boa reputação. Preservar a boa reputação é uma orientação presente nas Escrituras e um aspecto importante da vida cristã. A Bíblia nos incentiva a viver de maneira que glorifique a Deus, inspire confiança e respeito nas pessoas ao nosso redor. Devemos buscar uma vida íntegra. A integridade é fundamental para manter uma boa reputação. Isso significa agir de maneira coerente com os valores cristãos, mesmo quando ninguém está observando. Em Provérbios 22:1 nos diz: melhor é o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Seja honesto e verdadeiro. A mentira ou desonestidade pode comprometer a reputação rapidamente. A Bíblia ensina que a verdade é essencial para a nossa relação com Deus e com os outros. Aquele que anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Devemos evitar fofocas e maledicências, falar mal de outras pessoas ou participar de conversas destrutivas pode prejudicar tanto a reputação dos outros quanto a sua própria reputação. A língua serena é árvore da vida, mas a língua perversa engana o espírito. Está lá em Provérbios 15:45. Seja um exemplo de boa conduta. A maneira como vivemos pode inspirar ou afastar as pessoas. O comportamento exemplar reforça a confiança e a boa reputação. Em Mateus 5,16 nos diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Manter uma boa reputação é um exemplo de uma vida concentrada em Cristo. Uma vida centrada com Cristo. Mais do que agradar aos outros,
Nossa meta deve ser viver de forma que Deus seja honrado em nossas ações e palavras. Uma boa reputação e um testemunho vivo da transformação que Deus opera em nossas vidas. Subtópico 3.2: o perigo da violação do mandamento. A violação dos mandamentos de Deus é algo que a Bíblia trata com seriedade, pois reflete desobediência à vontade divina e pode trazer consequências espirituais, morais e sociais. Os mandamentos de Deus não foram dados para restringir a liberdade humana, mas para proteger e nos guiar a uma vida plena e abençoada. Ignorar ou transgredir esses mandamentos pode resultar em graves perigos. Por exemplo, um deles é a separação de Deus. O pecado, que é uma transgressão da lei de Deus, nos afasta da sua presença e comunhão. Essa separação é a consequência mais grave, pois prejudica nosso relacionamento com o Criador. Em Isaías 59:2, ele nos fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, e de vós para que não vos ouça. A desobediência pode levar a sentimentos de culpa, vergonha e inquietação, roubando a paz e a alegria que vem de uma vida alinhada com a vontade de Deus. Em Isaías 48:22 nos diz assim: os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Colheita de consequências negativas. Deus nos adverte que nossas escolhas têm consequências quando violamos seus mandamentos. Frequentemente enfrentamos problemas com relacionamentos rompidos, saúde emocional prejudicadas e outras dificuldades. Não vos enganeis. Está lá em Gálatas 6:7 diz assim: não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso acontece o endurecimento do nosso coração. A persistência na violação dos mandamentos pode levar ao endurecimento espiritual, tornando a pessoa insensível à voz de Deus e menos inclinada ao arrependimento. Em Hebreus 13:15 fala: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. O juízo de Deus, a Bíblia é clara ao afirmar que todos prestarão contas de suas ações. A violação persistente dos mandamentos, sem arrependimento, levará ao julgamento. Porque lá em 2 Coríntios 5:10 nos diz: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Perda da vida eterna. A desobediência deliberada e contínua pode nos afastar do caminho da salvação, culminando em perda da vida eterna. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O caminho do arrependimento e da restauração. Apesar do perigo da violação dos mandamentos, Deus oferece graça e perdão por meio de Jesus Cristo. O arrependimento sincero e a fé em Cristo são o caminho para a restauração e para uma vida reconciliada com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1. Vamos para o subtópico 3.3, que vai falar sobre a ocupação cristã. Nós cristãos devemos viver e agir neste mundo enquanto aguardamos a vinda de Cristo, ou o cumprimento das promessas de Deus. Trata-se de estarmos ocupados de forma ativa e fiel em servir a Deus, contribuir para o seu reino e impactar positivamente a sociedade em nosso redor.
Essa ocupação vai além de meras atividades religiosas, envolvendo todos os aspectos da vida espiritual, pessoal, familiar, profissional e social. O papel do cristão nos dias de hoje é comunicar a boa notícia da salvação, ajudar pessoas a estabelecerem uma relação de fé, ansiar por fraternidade e justiça, transformar a sociedade, ter um relacionamento autêntico com Deus, ser misericordioso com o planeta, com os outros e consigo mesmo, e dar testemunho da fé em todas as áreas da nossa vida. O cristianismo é uma religião global, com seguidores em todos os continentes. O seu legado de amor, perdão e justiça social continua a inspirar milhões de pessoas. A ocupação cristã é uma vida de serviço, adoração e testemunho. Não se trata de viver pacificamente, mas de buscar oportunidades para glorificar a Deus em todas as áreas. Ocupação cristã é agir com propósito, sabendo que no final tudo será para a glória de Deus. Então, encerrando esse tópico de número 3, o que nós aprendemos nesse tópico? Aprendemos que a mentira e a falsidade aborrecem a Deus e prejudicam o próximo. E a conclusão que o nosso autor deixou aqui na revista: considerando que o mundo jaz no maligno e, consequentemente, a forte campanha de desconstrução de tantos valores bíblico-cristãos, é crucial que o discípulo de Cristo busque e mantenha a mente e o coração cheios da palavra de Deus e procure andar em espírito em todo o tempo, para não ser envolvido e influenciado pela cultura da mentira, do engano e do esfriamento do amor. Então já vou deixar para vocês a terceira palavra-chave para completar as 3. Essa terceira palavra-chave é conselhos. Então anotem aí. Então, meus amados professores, estamos terminando mais esta lição de número 10, que será ministrada neste domingo, no dia 8/12, para os nossos alunos. E na próxima lição será de número 11, que falaremos do 10º mandamento, que é: não cobiçarás o que é do teu próximo, cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. Que Deus os abençoe e desejamos que os nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Deus abençoe. Amém.